Teve, mas também o time aplicação não teve. Só queria fazer um comentário ainda, porque eu não falei. É um só? O negócio é o seguinte, um só. O negócio é o seguinte, Pascoal. Com todo respeito, teve raça. Isso é o mínimo. É o mínimo. Obrigação. O cara que joga no São Paulo, o cara que recebe em dia, o cara que tem a estrutura que ele tem para trabalhar. Não, mas, Pascoal, Tá num dia bom, independente do E a Flamengo. gente reclamava Mas, do São Paulo do ano Pascoal, passado. Fala pra mim, não, quem mas faltava peraí, pro São Paulo do ano passado? deixa eu terminar. Diz Deixa eu terminar. faltava. O cara que joga num clube grande, gente, raça é o mínimo. Não faltou raça. Ué, quer palmas porque não faltou raça? O São Paulo foi um catado, Pascoal. Não, catado o São Paulo ele conseguiu com 35 concordo. minutos. O São Paulo com 35 minutos, ele fez 2-0, que era o resultado que ele precisava, com o Morumbi que não estava com um público total, ok. Mas era um bom público, 27 mil pessoas. 27 mil, Flavinho, estavam ali jogando junto. Olha a defesa do Santos o time aí, do cara. São Paulo. Olha que defesa que fez o goleiro. O time do São Paulo, ele com 35 minutos do primeiro tempo, ele já estava resolvido na partida. Teve um lance ali infeliz do Lisieiro, que foi dar um carrinho na vontade, acabou deixando o braço, a bola bateu no braço dele, foi pênalti. Foi pênalti, sim. Mas dali em diante, Pascoal, o São Paulo, ele morreu psicologicamente. Esse número que você trouxe, de 18 eliminações em 13 anos, ele não é uma coincidência, Pascoal. Não. O São Paulo, em mata-mata, ele pipoca. Ele pipoca, essa é a real, Pascoal. O time do São Paulo, se a gente fizer um paralelo aqui, comparado com o Atlético Paranaense, ele tomou 2-0. O time do São Paulo é amarelão, é isso? Peraí. Amarela. Pera, Pascoal, calma, já vou terminar. O time do São Paulo, comparado com o Atlético Paranaense, ele foi um time juvenil, um time infantil. O Atlético Paranaense com 2-0 na lomba, Pascoal, sendo eliminado, porque o resultado já não favorecia ele, naquela altura do jogo, ele estava sendo eliminado com 2-0. O que ele fez? Pavês. É pavê, né? É pavês. Não é pavê. Pavê é pra comer. É pavês, o nome do chileno. E é bom jogador. É bom jogador. Só que tem o seguinte, o São Paulo equiparou a marcação no meio-campo, tentou, na base da qualidade técnica, ganhar o jogo. Um bonito gol do Valdívia, sai o segundo gol, o time do São Paulo tá no jogo. Voltou para o segundo tempo, tomou o segundo. Primeiro gol, não vou falar, foi pênalti, não dá para discutir. Sem querer, cada um escolhe a nomenclatura. Não, foi pênalti, claro. Foi pênalti, certo? Aí o segundo gol, o São Paulo vacila, aí vai sair o gol aí, ó. O São Paulo vacila, o chute do Nenê, bate no Thiago Heleno. A bola bate no Thiago Heleno, se não tivesse batido nele, não entrava. Não entrava. Foi um gol. Gol é gol. Não, claro. Mas se não bate no cara, não entrava. Se não tiver erro, ninguém faz gol. Sim. Mas não é que foi por exemplo, o gol do Valdívia foi um gol preparado. Mas uma jogada nesse construída. momento ele estava bem na partida. Tava, eu concordo com você. A minha crítica ao São Paulo e ao Aguirre. Final do jogo. Exatamente. Até porque tomou o segundo gol, o empate, com 6 minutos, não foi? Exato. Porque teve o segundo tempo inteiro. Pra fazer por isso que eu discordo radicalmente do Pascoal, quando ele fala, olha, teve raça, aplicação. Teve raça e não aplicação. Teve nem Eu só queria fazer... Mas também o time aplicação não teve. Só queria fazer um comentário ainda, porque eu não falei. É um só? O negócio é o seguinte, um só. O negócio é o seguinte, Pascoal. Com todo respeito, teve raça. Isso é o mínimo. É o mínimo. Obrigação. O cara que joga no São Paulo, o cara que recebe em dia, o cara que tem a estrutura que ele tem para trabalhar. Não, mas, Pascoal, independente do Flamengo. A gente reclamava mas, do São Paulo do ano passado. Pascoal, não, mas peraí, deixa eu terminar. Diz que faltava. O cara que joga num clube grande, gente, raça é o mínimo. Não faltou raça. Ué, quer palmas porque não faltou raça? O São Paulo foi um catado, Pascoal. Não, catado o São Paulo ele conseguiu com 35 concordo. minutos. O São Paulo com 35 minutos, ele fez 2-0, que era o resultado que ele precisava, com o Morumbi que não estava com um público total, ok. Mas era um bom público, 27 mil pessoas. 27 mil, Flavinho, estavam ali jogando junto. Olha a defesa do Santos aí, cara. São Paulo, olha que defesa que fez o goleiro. O time do São Paulo, ele com 35 minutos do primeiro tempo, ele já estava resolvido na partida. Teve um lance ali infeliz do Lisieiro, que foi dar um carrinho na vontade, acabou deixando o braço, a bola bateu no braço dele, foi pênalti. Foi pênalti, sim. Mas dali em diante, Pascoal, o São Paulo, ele morreu psicologicamente. Esse número que você trouxe, de 18 eliminações em 13 anos, ele não é uma coincidência, Pascoal. Não. O São Paulo, em mata-mata, ele pipoca. Ele pipoca, essa é a real, Pascoal. O time do São Paulo, se a gente fizer um paralelo aqui, comparado com o Atlético Paranaense, ele tomou 2-0. Peraí. Amarela. Pera, Pascoal, calma, já vou terminar. O time do São Paulo, comparado com o Atlético Paranaense, ele foi um time juvenil, um time infantil. O Atlético Paranaense com 2-0 na lomba, Pascoal,
sendo eliminado, porque o resultado já não favorecia ele, naquela altura do jogo, ele estava sendo eliminado com 2-0. O que ele fez? Ele começou a rifar a bola? Ele começou a se desesperar na partida? Não. Ele começou a sair para cima do São Paulo como uma vaca louca? Não. Não. Ele manteve a calma e manteve a convicção que ele tinha em campo. Ou seja, o toque de bola, até em determinados momentos, você olhar e falar, pô, os caras estão sendo displicentes, tocando essa bola na frente da defesa, é um passe arriscado, mas mesmo assim, eles não abdicaram do estilo de jogo que eles possuem. O Atlético Paranaense, até quando estava 2-2, Pascoal, eles tiveram um lance para matar o jogo. Na trave, né? Não foi esse lance do Carleto, não. Foi um lance, Flavinho, que todo mundo tocou a bola dentro da área do São Paulo e ninguém chutou. Ninguém quis chutar. Ninguém quis chutar, a bola mas veio ainda para trás. é pela convicção que eles têm, Pascoal. Eles gostam do toque de bola. Eles não fogem da Técnico, característica isso se principal. chama treinamento. Pois é. O time do São Paulo, quando estava 2-1 e quando tomou o empate, que o São Paulo saiu como uma vaca louca para cima do Atlético Paranaense e cedeu espaços, o time do São Paulo não sabia o que fazer em campo. Olha aqui. Estavam Vergonha não se classificar em casa. Mas teve aplicação. Mas quem não enxergar que o time do São Paulo está melhorando, perdão, vocês não estão vendo evolução no time do São Paulo. Eu não tô. Consigo enxergar evolução no São Paulo. Tem gente que não. Vocês não estão vendo evolução no time do São Paulo. Eu não tô. Consigo enxergar evolução no São Paulo. Tem gente que não consegue. Acho que o torcedor de São Paulo pode reclamar e protestar. Tem todo o direito do time não se classificar. É vergonhoso. É a 18ª desclassificação. Mas eu não acho o time do São Paulo e nem vejo o São Paulo esta porcaria que as pessoas possam imaginar. O problema para o É uma torcedor. maravilha. O problema para o Torcedor do São Paulo torcedor tá é feliz da vida hoje. é a Sorridente, contente, tava 2-0, tá eliminado entendo, da Copa do Brasil. entendo. O torcedor do São Paulo precisa ser mais otimista, como diz o Pascoal. O time tá evoluindo, tem aplicação, sabe, tá tudo Mas bacana você pra está caramba. sendo simplista. Ah, não. É tipo, ei, ganhei! Ah, perdi. Ele Deixa eu está te fazendo falar, uma análise, deixa eu ele te tem falar. razão. É uma análise que eu não concordo, é a análise dele, mas Você eu pode não concordar, mas você não pode menosprezar a opinião dele como você está fazendo. Não tô menosprezando, Como não? Tô. Porque aqui no programa todo mundo menospreza a opinião de todo mundo. Não, mas tô falando sério, Pascoal, juro que eu não tô zoando. Tá 2-0. O São Paulo, em casa, valendo uma classificação, toma 2-2. Juro, não tem evolução pra mim. Não tem. Eu não vejo evolução. Pra mim é uma desgraça. Pra mim é uma desgraça. Juro por Deus. Vamos ouvir o Jusilei, lúcido. Fernando Caetano deu um show ontem. E o Valdívia que falou que a equipe está de parabéns. Esse é o problema. O futebol mudou. Antigamente era legal ganhar, classificar. Hoje é legal perder e curtir a evolução. Mas evoluiu. Daqui a pouco o Pascoal vai pedir para ter evolução na tabela. Evolução, dá mais 4 pontos. Quesito evolução já tem no Carnaval. No carnaval, põe aí no futebol, Pascoalzito. Vamos lá. É inadmissível. Você tá ganhando 2-0 e deixar os caras fazer 2 gols. Não dá para entender. É brabo. A gente queria tanto essa classificação, mas é levantar a cabeça. É revoltante, né? Eu queria dar essa alegria para essa torcida, essa classificação. O time começou tão bem, com espírito de jogo. Falei que hoje vai dar. Mas mais uma vez somos eliminados da nossa casa. É levantar a cabeça agora e continuar trabalhando, que tem um Brasileirão pela frente. Nem sei o que faltou, mas nossa equipe está de parabéns. Tentamos ao máximo a classificação, mas a equipe deles é uma boa equipe, toca muito bem a bola. Mas faz parte, futebol é assim, pensar para frente agora. Que ele elogiou a equipe do Atlético Paranaense, ok, também acho que tem que elogiar. Agora ele fala que a equipe de São Paulo está de parabéns. Parabéns do quê? Foi eliminado em casa? Ele foi mal. Na declaração Agora o Jusilei dele, lúcido. mandou mal. Jusilei lúcido. Sabe O o que Jusilei acontece? falou 2-0. Como é que perde? Como é que empata? demonstrou inconformismo, né? É a mesma coisa que se cobra do time do Flamengo. O Flamengo perde, o Flamengo empata, o Flamengo ganha, a reação é a mesma. O Diego, por exemplo, tem sempre as mesmas declarações. Olha, eu tenho certeza que o time vai se classificar. Eu tô com o Jusilei. Tem que ter um inconformismo, o jogador tem que sentir a derrota. E tem muito atleta profissional hoje que não está sentindo absolutamente nada. Perdeu, ganhou, empatou, é a mesma coisa. Tô com o Jusilei. São Paulo não pode se confirmar. E a sequência de insucessos para o torcedor pira, torra a paciência. É a 18ª eliminação do São Paulo. São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro. Ah, mas o time evoluiu, como disse o Pascoal. Essa evolução será suficiente para o time brigar por título ou pelo menos por vaga na Libertadores? Não. No meu entendimento, não. Esse time do Atlético Paranaense, com o inovador técnico Fernando Diniz,
O time, comandado pelo Thiago Nunes, com time reserva, inteiro reserva, conquistou o título do Campeonato Paranaense. E os titulares do Atlético Paranaense não perderam no ano ainda. Para mim, o Atlético briga por Libertadores. E esse São Paulo de hoje, sem o Everton, sem outros jogadores que possam pintar, não briga nem por Libertadores no campeonato. E o torcedor está impaciente por causa disso. Porque ele vê mais uma eliminação e não vê com bons olhos esse time do São Paulo para um campeonato de longo período como o Brasileirão. Mais um ano, o torcedor perde a paciência. É assim que eu vejo. Em relação ao Atlético, aqui eu tava falando, foi só o 8º jogo nessa temporada, a gente já está em meados de abril, foi só o 8º jogo desse time. Que é aquilo que o Silvio falou. O Campeonato Paranaense, o Atlético jogou com um time alternativo. E foi campeão. E foi campeão. Inteiro Nem reserva. o Fernando Diniz era o técnico. Era o Nem Thiago Fernando Nunes. Diniz. Thiago Nunes. Isso. Foi o treinador. E esse é o oitavo jogo. São 4 vitórias e 4 empates. 4-4. O time não perdeu até agora. E é o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive. Porque Exatamente. Tudo bem, é uma rodada só, mas foi o time que mais impressionou gols na fez abertura. contra a Fez 5 Chapecoense gols. na E vai ser abertura. o melhor confronto da próxima fase da Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense ele pega o Cruzeiro, né? É um E vai pegar o Grêmio agora em Porto Alegre domingo pelo Brasileirão. Outro confronto interessante. Pega o Grêmio, consegue um bom resultado, né? Vai encorpando. Aí pega o próximo jogo dele pelo Brasileiro, é em casa contra quem mesmo? Agora, Sabe, é um time que de repente pode... o Mano Tá falou, descansado. o Mano falou Mas que o jogo pode ser Mano, 25, o Mano né, falou, o Mano falou que Entendeu? o Mano Pra ver falou como que é o que time vai do São Paulo pipoca ele em mata-mata. Deixa eu falar. Tem pipocado. As últimas grandes conquistas do São Agora Paulo aqui. foram em campeonatos de pontos corridos. Olha né? aqui, É, mas o olha aqui, brasileiro. O tri olha brasileiro. aqui. Depois... Não, ganhou a Ca- Copa Sul-Americana Rodrigo também. tem a Copa Sul-Americana de Sul-Americana. 2012. Foi o último título, que é legal. Foi o último Ó, título. Olha aqui. Você tem contabiliza isso? Olha aqui, tem Rodrigo jeito que ela Caio, foi. tem Rodrigo Caio, tem Jusilei, tem Petros, tem Nenê, teve Cueva Diego no segundo Souza, tempo, tem Cueva, Diego Souza. Só jogador experiente, cara. Então, isso quer dizer o quê? E mesmo assim, pipoca, como é que explica? Mas O aí Mano que vem falou pipocando pipoca. há muitos Eu não, anos, né? isso é, pergunta pra ele. Ué, a partir do momento que você tem 18 eliminações em 13 anos, isso aí significa o quê pro senhor? Me diga, meu senhor, eu disse aqui o português claro. O senhor não concorda comigo? Isso é... Você se sinta coagido também. Se o senhor estiver coagido, Eu não tenho eu nenhuma recuo, eu dificuldade. tiro o pé. O senhor Vou quer que eu repetir, retire a É pergunta? vergonhoso. Mas eu não acho que o time do São Paulo pipoca. Pascoal, Não acho que é 2-0, amarelão, em casa, não resultado acho. na mão. Eu acho que o Toma São um Paulo- gol e desaba psicologicamente, é o quê, era Pascoal? amarelão, É o o quê? São Paulo pipocava, o São Ele não Paulo responde. jogava mal. No ano passado o time do São Paulo não tinha nem ânimo pra jogar. Hoje é diferente. Peraí. Hoje é diferente. Pode dar a sua opinião. Só tô Hoje- segurando aqui pra não cair seu braço. Não. Não vai cair. A minha opinião é essa. Ó, não cairá. A minha Pode dar a sua é opinião, essa. Pascoal. Não levo por esse lado que o senhor disse. Que em 18 anos, em 18 jogos, em 13 anos, o time só mas, pipoca Pascoal, em se jogo for Pipocado, mata-mata. Pascoal. Se formou um padrão aí de Ô, Pascoal, traumático, o torcedor, traumático pro torcedor. Esse é o linguajar do torcedor, entendeu? O time, em 13 anos, tem 18 eliminações. Pipoca. 13, é isso? É pipoca. Pipoca, não passa por Não são nem os mesmos elencos e nada. Adianta, tudo bem, sim, mas adianta. É um Pipoca, trauma. pipoca tem vira- razão. Isso pesa, ô Sormani, Claro, a parte a psicológica. gente fala, o torcedor fica pé da vida. Bravo, já estão xingando Mas a gente. entre eles, numa mesa de bar, Mas sempre falam tomando isso. cerveja, eles viram e falam Não, assim, eles vão na porta. time de pipoqueiro. Não, na porta do CT eles Só falam que pipoca. time é amarelão. Na porta do CT E outra, eles falam Sormani, que time é Sormani, amarelão. o formato Não tem Copa, cabimento. o formato Copa, todo mundo sabe que pelo fato de ser um mata-mata, você pode ganhar o jogo por uma bola, você pode jogar mal o jogo inteiro, um escanteio, uma bola próxima da área ali, você alça na área, o goleiro falha, você faz o gol e, Só um e minuto, elimina o olha, adversário. a gente vai voltar a falar de São Pois Paulo, é. ó. A gente só vai voltar a falar de São Paulo, mas rapidinho, olha aqui, o Corinthians em primeira mão acaba de anunciar, Pascoal, olha lá, bem-vindo Roger, olha lá. Boa. Então tá aí no Instagram, Twitter, nas redes sociais do Corinthians. Bem-vindo Roger. Daqui a pouco nós Hoje ele vamos deve ser falar. apresentado à tarde. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso quando for falar do Corinthians, mas saiu oficialmente, então, Roger contratado. Eu só queria encerrar, Benji, então, a última frase com relação a isso. Copa pesa demais, Pascoal, a parte psicológica. Porque nem sempre o melhor time vai ganhar. Não, se você nem acha sempre que o time ganha. pipoca, a parte psicológica faz parte disso aí. É por isso que eu tô Os falando. caras O entram São Paulo, abalados, hein? psicologicamente, ele se abala muito fácil. Não, eu acho o time do que São nesse Paulo, em caso, Copas, não é um time cascudo. Se você faz essa avaliação de ser pipoqueiro, a parte psicológica entra evidentemente nesse caso. É a sua avaliação. O São Paulo tem sido, Pascoal, um fiasco nos mata-matas. Agora é o seguinte, culpar só treinador e jogador é uma parte da história. A outra parte são os dirigentes.
e não estão fazendo um trabalho bom já há muito tempo. Eu já falei aqui, torno a dizer, os caras não vão fazer isso. Eles têm amor próprio e não vão fazer isso. Mas deveriam entregar o cargo. Larga o osso. Larga o osso. Porque o Palmeiras e o Corinthians ultrapassaram o São Paulo E olha, nos últimos 3 anos, aí 4 anos, de uma maneira que, em tudo, estrutura, técnica, títulos, estádio, tudo. Estrutura é o estádio, né? torcida, O Vinícius- média de público, arrecadação, receita e tudo. O São Paulo ficou para trás. O primeiro passo para o São Paulo entender o que está acontecendo com ele é admitir que ficou para trás. É um time que vende 14 jogadores no início da temporada, como no ano Porque passado. o E Vinícius... começou essa temporada com o Dorival e Já mudou o e treinador. mudou É o sétimo, oitavo jogo do treinador. O Vinícius Lopretti faz uma mensagem que Aqui, ó. tá muitas pessoas te indagando. Opa. Você não está respondendo as Não, coisas. eu respondo. Olha aqui o Vinícius Lopretti. Ô Benja, a folha salarial do Atlético Paranaense é 3 vezes menor que a do São Paulo. Calma. Eu nem li. Não se balize pelo Não, mas salário. calma, é uma linha. Balize pelo Uma salário. diferença de 6 milhões de reais por mês. O Atlético Paranaense investiu cerca de 10% dos 50 milhões investidos pelo São Paulo na temporada. Ah, se fosse o Palmeiras, o mundo estaria caindo agora. É verdade. E saiu um ranking aí que o time que mais investiu esse ano não foi o Palmeiras. Foi o São Paulo. Foi o São Paulo. Sabe quanto São- E o senhor sabe acha quanto- normal? o senhor sabe Só acha que quanto- o time é O aplicado senhor que sabe toma... quanto que o Palmeiras investiu para esse início de temporada? 6 milhões. E o São Sabe Paulo? quanto São Paulo? Quase 50. 51. 48,6 é o correto. 48,6. Mas você ouviu a aplicação contra o Atlético Paranaense. Gente, o dinheiro, o salário, o Palmeiras gastou no ano passado 120. Foi campeão? Ganhou o quê? Nada. Dinheiro significa a certeza de que vai ser Olha lá, campeão? A torcida do São Paulo ontem não viu essa dinheiro aplicação. bem aplicado. A torcida- O dinheiro Espera bem só um minuto. aplicado pode significar título. Olha lá. Mal aplicado é o que está acontecendo aí. Olha lá, a É o que está torcida- acontecendo com o Palmeiras também. A torcida do São Paulo. Flamengo. A torcida do São Paulo não viu a tua aplicação. O senhor viu, não viu nada. E tá gritando lá, vergonha. É vergonhoso. Olha lá. Vou repetir. Acho que vocês têm dificuldade de entendimento, mas não tem problema. Eu explico de novo. É vergonhoso se desclassificar em casa. Ponto. Mas Mas é- o torcedor do tá São contente Paulo com a evolução. não pode lamentar. Não pode dizer que o time do São Paulo teve falta de empenho, teve falta de ânimo, que o time não foi aguerrido, não teve vontade. Isso não pode reclamar. É a opinião pode, dele, é a opinião dele. pode reclamar do vexame que é ser desclassificado em casa. E tem outro agora, Não dia pode 9 de reclamar maio. de outra. O ano passado nós passamos um ano inteiro aqui dando uma raquetada no time do São Paulo, que era uma vergonha não ter ânimo, não ter vontade, não ter determinação, não ter aplicação em campo. Que era um resort. Tem um rapaz que fala isso, que o Flamengo é um resort. E o São Paulo era um resort. No São Paulo eu falei resort, falei o Flamengo. O São Paulo foi, o torcida vai lá, invadiu, não resolveu nada. Invadiram, foram na porta, quiseram bater em jogador, deram tapa na cabeça de jogador, não foi isso que aconteceu. Foi. Então, mudou alguma coisa não? Não. O time tinha ânimo? Não. Hoje tem. Hoje tem vontade. E continua. Eu vi o ânimo ontem, 2-0 pro Vocês não Atlético conseguem Paranaense São Paulo. enxergar. Vocês não conseguem Eu não enxergar. consigo, É juro que eu não só consigo. o copo Pascoal, vazio, o copo Pascoal, cheio, vocês não Pascoal. conseguem Eu não enxergar. consigo Vocês enxergar. não veem Pascoal, melhoria. Eu peraí, vejo. você viu do São Paulo Pelo chegou menos na eu vou padaria ver. hoje de Tá manhã. ganhando em casa por 2-0, com 30 mil pessoas a seu lado. 27. Se tivesse um pouquinho de raça, não deixava os caras Não, de passar. com raça, teve raça. Cadê a aplicação? Ontem teve vontade. Não deixava. Ontem teve. Faltou Já- qualidade técnica? Pode ser. Mas você falou agora que Mas não foi se tiver- absurdo. Não. O empate? Não, porque o Atlético é um time encorpado. Sim. Mas você tem Pela em casa pela 2 a circunstância. Pelas circunstâncias. Tava É o 2 que a eu 0. falei também. Exatamente. Eu concordo com isso. É vexame, é vexame. Se o Atlético faz 2-0 e você busca o resultado e acaba 2-2, você sai com esse discurso do Pascoal. Não, vão Não, tomar. não. Mas você Eu pode me fazer lembro- do outro eu me lado lembro, também. Em 1985, quando o Sininho foi contratado pelo São Paulo, o São Paulo foi eliminado no Campeonato Brasileiro, que não era de pontos corridos, pelo Grêmio no Pacaembu. Acabou 2-2 o jogo. Foi exatamente isso que eu falei. O Grêmio abriu 2-0, o São Paulo foi lá e buscou e fez 2-2. Já tinha o Careca e todo mundo. O estádio inteiro do Pacaembu, eu trabalhava nessa época. Então você não trabalha mais? Hoje ele engana, velho. Hoje eu engano. Eu estava no Pacaembu trabalhando, o estádio inteiro aplaudiu em pé o São Paulo. Foi 2-2 e foi eliminado. Ontem, Se foi fosse o 2-2, contrário- foi eliminado e a torcida foi uma porta. Sim, mas Tem cabimento, a Pascoal. ordem dos fatores não altera o produto. Foi não, dois, altera. foi Não, dois, não altera, é outra dois, situação. Com a Maria José, dois, É outra você não circunstância de jogo, São Pascoal. dois resultados Dorme hoje de com a Maria José, É o desclassificação. mesmo, é o mesmo resultado em duas circunstâncias diferentes. Silva J. Não dá pra comparar altitude, Ô, postura. Pascoal,
Eu juro, eu acho que isso aqui é papo de louco. Pra mim é papo de louco. Pra Mas mim tudo também bem. é. Põe Vocês aí, não põe conseguem aí. enxergar Vai, nada. Eu não consigo enxergar. Um time que tá ganhando 2-0 eliminado. Pra mim é papo de louco. Pra Mas mim tudo também bem. é. Põe Vocês aí, não põe conseguem aí. enxergar Vai, nada. Eu não consigo enxergar. Um time que tá ganhando 2-0 eliminado em casa. Eu não vi aplicação, não vi vontade, não vi Puxa nada. vida. Vem cá, teve aplicação. O São Que Paulo. inferno, como diz um amigo meu. Então vem cá, vamos ter tradução Alô, simultânea. Teve aplicação, o São Paulo jogou bem, teve aplicação, vontade, Ó, foi tudo vou legal. repetir Por favor. pela Vou falar de enésima novo. vez que eu Ninguém tenho vai entender. enorme paciência, eu não tenho Fala problema baixo, senão nenhum. o tradutor depois não consegue. Vou falar pro Você tradutor. pode falar pausadamente, Pausadamente. por favor? Muito obrigado. Foi uma vergonha Não se jogou desclassificar em casa. Eu só Mas vou eu reproduzir o que eu disse ontem. Foi uma vergonha o São Ontem Paulo eu falei ser que foi bom. desclassificado em casa. Hoje eu tô dizendo que é uma vergonha. Mas, posso continuar, senhor? Não, ele é o tradutor. Ah, não, eu tenho que falar pausadamente. É, você não mas consegue ele é o traduzir, tradutor. disse que é para falar pausadamente. Por favor. O senhor está com dificuldade? Não, eu tô O senhor tem ouvindo bem. dificuldade intelectual, mas não sabia que tinha Vai, de vai, audição Pascoal. também. O senhor disse, mas, O porém, São Paulo não teve falta de ânimo, não teve falta de aplicação. Correu muito. Não teve falta de Nossa. vontade. Perdeu Não a viu a cor da classificação bola. por um time que jogou melhor do que ele, teve mais Ninguém aplicação, mais aguenta o São adiantou Paulo. a marcação no início do segundo tempo, técnico roubou é 2 ou ruim. 3 bolas e fez o gol. substituiu tudo errado. São Paulo tentou ao longo do segundo tempo Torcedor de e São Paulo tá obrigou o querendo goleiro morrer. Santos, do Atlético Paranaense, a fazer pelo menos 2 defesas importantes. Nossa. 2 em cima da hora. A torcida do E São eles Paulo não tá tão conseguem feliz com enxergar que essas o time do duas São Paulo, no defesas. mínimo, teve vontade, teve Olha. aplicação. É só isso. Eles não conseguem. Eu consigo. Eu Você adorei. é torcedor de São Paulo, não viu nada disso. Torcedor de São Paulo, Mas os estão torcedores de alinhados São com Paulo eles. estão mandando mensagem pro Twitter aqui. evoluiu, Ninguém tá eles vendo que gritam. você viu. É a frustração, Evoluiu. é a frustração da desclassificação. Evoluiu. 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 Ó, Evoluiu, o Pascoal que é assim hoje. Você é um torcedor do São Paulo, ok? Eu sou torcedor de São Paulo. Faça o mundo que o Pascoal quer. Cheguei na padaria. Então você, Flavinho, eu sou paulino, então, Flavinho, ó, Sim. você ficou muito triste porque o São Paulo foi eliminado ontem? Não, estamos contentes. O time evoluiu. Evolution. O Jean foi Mas, passado no ô, banco. Flavinho, 2-0, Com a amidalite. empata. Mesmo assim, você acha que teve aplicação? Application. O time foi muito evoluído. Eu gostei muito do que vi. Podemos agora nos concentrar nesse campeonato brasileiro. Tem a Tem a Copa Sul-Americana ainda. Sul-Americana ainda. Dia 9 de maio, a South volta contra o America. A Rosário. volta contra o Rosário. South America. Cup. Ó, o pessoal tá pegando o seu pé. Pode pegar, O sem Fábio problema Mendes nenhum. Duarte e Pascoal no futebol, a ordem dos falteros, a ordem dos fatores altera sim A ordem dos o falteros. produto. Ela. Você está Falteros, defendendo. põe aí, produção replay. Você está Falteros. defendendo o indefensável. Não estou defendendo o defensável, não. O mesmo placar de 2-2 que desclassificou o São Paulo daquela partida contra o Grêmio em 85 foi o mesmo placar faz 30 anos que aquele desclassificou o Atlético o São Paulo contra o Atlético tá tudo Paranaense. confuso. A evolução, eu vejo a evolução do time do São De Paulo. 85 pra O cá. time que jogava o ano passado, gente, vamos falar a verdade. Do time que jogava o ano retrasado. Mas Cássio, não anima, o time torcedor, que jogava você vai o ano desculpar. passado, Não, esquece. vê o time do São Paulo jogar, vai dizer que você não se sente animado. Cara, opa, sente. O cara chegou na padaria hoje, né, com aquela cara de... Aí o cara que foi o chapeiro lá, que é corintiano, geralmente é corintiano. Aí, doutor. Faz mal, a torcida do Corinthians é Eu- a maioria em todos os segmentos. ô, Pascoal. O chapeiro Na também. padaria, Aí, foi, e entre aí, como é que médicos, foi ontem? Tá, advogados, pô, empatamos. bombeiros. Foram eliminados. Aí eu falei, não, mas nós evoluímos, eu estou contente. O grande problema, Eu estou sabe que é o muito pior? animado. Mas você sabe que é o pior? Que outro detalhe que agora Vi que eu me lembrei. evolução. Ah, O Tite ainda foi ao Morumbi para ver o jogo Foi. ontem. E viu o Rodrigo Caio jogando. Pelo menos ele ontem não falhou. Nos 2 últimos jogos ele falhou. Mas, ô, Ontem ele Pascoal, não E o Tite, falhou. você acha que o Tite ontem olhou e falou assim, tá aí o tipo de aplicação que eu quero pro Brasil? Não, mas tá ele pode, evoluindo. ter, ele O pode Brasil ter- perde 4-0 da como Suécia. Tite, Ó, mas como, gostei. Tite, como diz um amigo meu, Tite, como é que é, um semideus, é isso que você fala? Não, hoje Deus é um semitite. E ele deve ter gostado principalmente da postura tática das duas equipes. Mas, Acho que ô, esse é um Pascoal, aspecto que ele observou Por mais bem. que você tenha ele é um razão, cara inteligente. e eu concordo com você, existe uma evolução no time de São Paulo, só que Puxa depois... vida, pelo menos um vê evolução mas, no São Paulo. Não, mas, ô, Pascoal, pelo menos um. eu acho que hoje não cabe essa discussão, até embasado no que no Aguirre, na declaração que ele deu, o São Paulo ele pode ter evoluído sim. Só que diante da frustração, da forma como o São Paulo foi eliminado ontem, o torcedor não quer saber. Frustração. O torcedor não está Isso a afim de gente saber se melhorou um pouco do que era o time do Dorival hoje para o time do Aguirre. Melhorou, mas
Diante do que aconteceu ontem no Morumbi, um resultado que estava na mão de São Paulo, o São Paulo estava tranquilo no jogo, tinha o comando da partida, o torcedor não quer saber se houve uma evolução tática, se a defesa do São Paulo hoje é mais constante do que era na época do Dorival. O torcedor do São Paulo hoje ele tá a pé da vida para não usar o termo que a gente costuma falar fora do ar. Você só entende o que você quer. Ele tá dando uma aula para você. Ele não presta atenção. Não, é que eu vou te falar, cada um enxerga o futebol de uma maneira e vocês são sábios. Pra mim, futebol não é isso aí. Agora, futebol é posse de bola, é aplicação, isso, as duas linhas de 4, é 75% de posse de bola, evoluiu isso, evoluiu aquilo. Que o futebol, gente, não muda. É resultado. É resultado, óbvio. Então não precisa analisar uma partida, Benjamin. A gente só chega no dia seguinte e não veja o jogo, só veja, ganhou ou perdeu, a gente fala, pô, ganhou, bacana. Não, perdeu, ó. Você não entendeu. A minha discussão com o Pascoal, que o Pascoal falou que o São Paulo foi um time aplicado ontem. E foi. E eu discordo que, pra mim, um time que está ganhando de 2-0 em casa, num jogo classificatório. Não vê mérito do adversário, jogo classificatório. Tudo bem, eu vejo. No jogo classificatório. E você fala que o time foi aplicado, eu discordo. Isso é você dar mérito ao adversário. O Atlético foi competente para empatar o jogo e se classificar. É mérito do Atlético. Parabéns, Atlético Paranaense. Time competente. Eu vou guardar isso quando for no Palmeiras. Parabéns. Vou guardar. Porque no time do Palmeiras você não vê evolução. Você vê evolução no time do Palmeiras? Não, só no São Paulo eu vejo. São Paulo tá bem pra caralho na Libertadores, tá bem na Copa do Brasil, foi brilhante no Paulistão, chegou até a final, não conseguiu ganhar. Realmente, o Palmeiras não tem evolução. O treinador do São Paulo está há 8 partidas no comando do time, gente. Não, mas não tô mandando falar pra mandar o Aguirre embora. O time do treinador do São Paulo, há 8, e você já vê o time do São Paulo diferente. Há 8 partidas, você já consegue enxergar o time do São Paulo jogando diferente. O São Paulo está jogando diferente, taticamente falando. Que não quer dizer que seja uma evolução. Quer dizer que melhorou. Exatamente. Eu discordo, eu respeito a opinião do Pascoal. Não, ninguém respeita. A única coisa que eu percebo... Eu discordo dela, porque eu não vejo essa evolução que ele falou. De qualquer maneira, é a opinião dele e ele comentou o jogo ontem e deu essa opinião no transcorrer da partida. Eu discordo, entendeu? Tem o Aguirre falando? O São Paulo hoje é um time mais constante, eu acho, do que era na época do Dorival. Pelo menos tem um desenho tático. Exato, ele é pode eliminado a cada 2 semanas. com a escalação do treinador, então com E o mês e meio já são 2 eliminações, mas tá legal. Mas, mas é que tá. O mundo seria muito legal se tivesse uma lâmpada mágica, você fizesse assim na lâmpada, fala, quero que meu time esteja pronto. Problema, não é assim, mano, Benjamin. é que é muito tempo. O futebol não funciona com interruptor, cara. São Paulo tá vivendo esse Como é que você fala aquela frase bíblica? Tempo, cara. Não, eu não tô falando que futebol funciona... Eu não tô falando que futebol funciona como interruptor. É que eu acho que o futebol agora virou uma moda, esses blá 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 todo aí, pra encobrir fracasso. Então, eu quero ver o cara falar, o time foi mal. Foi uma vergonha, foi um fracasso. Não, mas evoluiu. Mas não é time horroroso. Não é time horroroso. Não, foi bem pra caramba. Até não teve mais posse de bola. O Atlético Paranaense teve até mais posse de bola. O Aguirre quer falar com você. O Aguirre quer dar um recado pra você. Vamos ouvir. Aguirre, dá uma dica aí pro Pascoal. Aí, não, mas a mesma coisa que ele falou, eu falei. É, sim. Mesma coisa. Hoje eu não posso falar de coisas boas do time porque eu não gosto, porque eu queria classificar. Então eu não vou falar de nenhuma coisa que... Eu falaria de coisas boas se tuviéramos logrado a classificação. Então temos que assumir que foi um fracasso a eliminação. Essa é a primeira coisa que temos que assumir. E prepararnos para e hacernos cargo de lo que vem na frente, porque somos um time grande que tem que brigar por coisas importantes. Isso... Nós temos que pegar essa responsabilidade, ir para frente e ir domingo ao Campeonato Brasileiro a ganhar. Temos uma Copa Sudamericana que tienen que ser objetivos importantes para nós, porque eu não gosto de perder e então não vou falar de nenhuma coisa positiva hoje. Pero bueno, foi uma eliminação que dói muito, porque trabajamos bastante para este juego y teníamos la ilusión. Estuvimos muy perto porque comenzamos ganando 2-0. Entonces, es difícil, ¿no? Parabéns, viu, Gui? Parabéns. Não ficou com esses blá blá blá, não. Parabéns. Não vou falar de coisa boa. O fracasso, eliminar, não tem que falar de coisa boa mesmo. Tá aí ele, o treinador do São Paulo, consciente, São Pascoal. Deixa eu só falar sem mimimi. Desses 8 jogos do São Paulo tem uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.
O aproveitamento é de 46%. O São Paulo, ele pegou, como times, né? Nesses 8 jogos, ele pegou um time como o Atlético Paranaense, que tem um nível superior ao do Paraná. Ele venceu o Paraná por 1-0, venceu. Mas ele não conseguiu vencer o Atlético Paranaense em 2 jogos, foi eliminado. Ele pegou o Corinthians, fez um jogo, uma vitória e uma derrota. E conseguiu a façanha também de perder para o São Caetano. Bom, o pior jogo do São O Paulo. Pascoal tem razão quando ele fala que é muito pouco. O Aguirre quase caiu ontem no Morumbi. Escorregou, né? Olha lá. Era um presságio, Pascoal? Não, ele foi subir a escada, ele foi cumprimentar os meninos, ele queria cumprimentar os meninos ali que estavam esperando o time do São Paulo subir. Chega, né? Vamos parar de repetir essa imagem aí. Que maldade, cara. Daqui a pouco ele Então, cai. eu acho que o Pascoal tem razão numa coisa. São apenas 8 jogos. Não é muita coisa, não dá pra você avaliar ninguém. Trabalho de Em ninguém. 8 jogos. Ele conseguiu ver evolução. Eu não vi. Mas, enfim, é a opinião do Pascoal. Acho que taticamente... Ele falou que você tá mudando. Ó. Não, eu estou respeitando a opinião dele. Muito obrigado. Acho que taticamente o São Paulo jogou muito mal. Especialmente no parte terço final do jogo, que é ali que decide o jogo. Mas ele botou, Entendeu? ele botou... Mas ele não mexeu no sistema, Pascoal. Tinham 3 jogadores ociosos em campo, os 3 zagueiros. Se um desses zagueiros, o Arboleda até que se aventurou, às vezes, Jogou de centroavante pela na parte direito, se um desses zagueiros, por exemplo, se ele tira um dos zagueiros, coloca algum jogador, recua o Jusilei, porque ele não quer quebrar o sistema de 3 zagueiros. Era uma ideia, mas o Jusilei, com a posse de bola, ele vai, ele se aproxima, ele tem chegada. Você entendeu? Então, mas ele deixa lá. Militão jogando do lado esquerdo quando ele nunca jogava. Ele sempre joga do lado direito. Militão, Arboleda e o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio saiu? Não saiu. Podia ter saído? Podia. Por que o técnico não mandou? Ou faltou iniciativa do jogador? Se faltou iniciativa do jogador, aí vai contra o que o Pascoal falou. Faltou garra. Não, ele apareceu em alguns momentos. Eu nunca me esqueço dessa história. Um amigo do meu pai, ele passou o lua de mel em 1970 no México, foi ver a Copa do Mundo. E ele contou pra mim uma vez que no jogo contra a Itália, no jogo final, o Gerson pegou o Everaldo, o falecido Everaldo, e sacudiu ele pelo colarinho. Não sei se é verdade, ele me contou essa história. Não há imagens disso. Entendeu? O grande líder, o grande jogador, esse é o momento. Foi lá, pegou o Everaldo e chacoalhou. Escuta, é final da Copa, caramba. É final da Copa. Porque era um momento difícil do jogo do Brasil. A Itália tinha acabado de empatar numa falha do Clodoaldo e etc e tal. Então, se o técnico deu liberdade, ele deveria ter ido. Ou se não deu liberdade para ele, o jogador tem que ter a sensibilidade, o QI, de entender, fazer uma leitura do jogo. O que eu tô fazendo aqui parado? Ninguém tá aqui. Por que eu fico parado? Tem 7 meu atacando, 10 defendendo do outro. Então eu preciso ir também. O Arboleda saía pelo lado direito. O Militão saía pelo lado esquerdo, às vezes. Mas só sair é muito pouco. Você precisa permanecer lá. Porque o São Paulo estava em desvantagem numérica. Então, quer dizer, é pouco. Concordo com o Pascoal, é pouco. Vamos dar tempo ao tempo. Não vi essa evolução. Ele viu, ok, vamos analisar os próximos jogos. Mas, de qualquer maneira, o Pascoal também falou uma coisa correta. A gente tem que olhar o lado do Atlético, gente. Não foi só o São Paulo que perdeu. O Atlético foi o Atlético que reagiu no jogo. Tem um sistema de jogo estabelecido, os jogadores obedecem. O técnico trabalha desde o começo do ano, não ficou se desgastando com o campeonato regional, ao contrário, ficou trabalhando taticamente, conceitos. Esse é um time que você percebe que tem cara. E outra coisa, E não muda a sua postura por tomar um gol. O Guilherme desespera. no Corinthians não corria atrás de ninguém. Se o Guilherme corria atrás de alguém no Corinthians? Não. No Atlético ele faz aqui o lado esquerdo e volta na composição de meio, o Nicão do outro lado, né? O canhotinho e o Nicão, volta ali também para fazer a composição, fica só o Pablo um pouco mais adiantado, né? Então, gente, depois entrou o Ribamar também, mais um centroavante. Agora o Mano falou exatamente para forçar essa jogada. Agora o Mano falou de emocional. Mas como é que fica o São Paulo agora no Brasileirão? Porque essa derrota aí foi uma cachoeira de água fria. A torcida que estava mais calma voltou a ficar pé de raiva. O São Paulo na Sul-Americana tem o Rosário Central pela frente, empatou o primeiro jogo, né? 0-0 fora de casa. Tem mais o quê? Com a vantagem numérica, né? O Rosário teve um jogador expulso, não teve? Não, quem teve foi o São Paulo. O São Paulo. O Rosário teve no finalzinho do jogo, o volante foi expulso. É. O Rodrigo Caio foi E o expulso. São Paulo abala Isso. emocionalmente, Flavinho, pro Brasileirão ou não?
Domingo vai jogar com o Ceará fora de eu casa. acho que sim. Ceará fora de Joga casa. Ceará fora de Eu casa. vi o jogo do Santos e Ceará. O Ceará é muito fraco. É muito fraco. Calma. É fraco? É fraco. Eu vi o jogo do Santos contra o Ceará. É fraco. Então, é uma chance pro São Paulo se recuperar. São Paulo tem o Ceará e depois o Fluminense fora de casa. Fluminense aqui no Rio de Janeiro. No outro domingo. Ou seja, não são dois adversários muito difíceis. Não estão entre os piores do Campeonato Brasileiro. Fluminense tá arrumadinho. Você sabe o que eu perguntei? Porque outro dia o senhor Oswaldo Pascoal falou que o Ferroviário era um bom time, que sequer chegou à final do campeonato. O Ceará, que foi campeão, é mal. É que o O Ceará... nível do Ceará para a Série A do Campeonato Ceará Brasileiro. subiu esse ano, É melhor a né? gente explicar, porque tem gente que não entende. É melhor explicar. Opa! O nível do Ceará para o Campeonato Brasileiro O senhor da tá primeira acusando o divisão. golpe também, o senhor tá ficando nervoso. Pascoal, você tá acusando todos os Tá golpes. acusando Tá o golpe. passando o Recife. Você não é quer Eu, passar eu sou Recife. tranquilo. Até porque quem disse primeiro que o Ceará é fraco foi ele, não fui eu. Mas eu defendo meus companheiros. Eu não vou Mas eu atacar acho, pedra. respondendo ao Benja, eu acho que o Ceará time- para a primeira divisão é Eu acho que o time, fraco para a Série A. Eu acho que é candidato ao chega... rebaixamento. Fraco Vai lá. É. para a Série A. Ó, Fraco. e outra coisa, ó. O Ceará, São Paulo vai Chapecoense. jogar, jogou ontem, quinta-feira. Vai jogar domingo no Ceará. Ok, difícil, tem aí, ó. Viagem. 3 de viagem, mas depois ele volta, ele vai jogar no outro domingo contra o Fluminense. Ele vai ter uma semana cheia para poder trabalhar. Depois ele vai jogar no outro sábado contra o Atlético, no Morumbi. Aí vem o mais Rosário, uma semana cheia para trabalhar. Aí Ou vem o seja, Rosário. Aí vem o Rosário. Tem o Rosário. Aí vem o Não, não, Rosário. não. O Rosário vem depois do Atlético. Dia E 9. depois do Atlético, no meio de Exatamente. semana. Então, entre o jogo do Ceará e do Fluminense, tem uma semana cheia. Entre o jogo do Fluminense e o Atlético Mineiro, tem uma semana cheia. Então, vamos ver. Não dá pra reclamar. Ô, Sormani, o Gedi Schack, ele fala pra mim, se você não vê diferença do time do Dorival para o do Aguirre, você precisa rever seus conceitos sobre futebol. Muito obrigado. Não, pra mim. O time do Dorival, segundo Pensei ele que era aqui, o pra time mim. do Dorival não tinha nada de bom. Nada salvava. O do Aguirre joga num menor espaço do campo. Mais aguerrido o time do Dorival era uma Por causa bagunça. do nome do treinador. Hã? É um time aguerrido porque é Então, do Aguirre. Ele fala que o time Você do entendeu? Dorival era uma bagunça. Você entendeu? Você concorda? Entendi. Não concordo. Não concordo. Não concordo. A opinião dele, eu respeito. Não vi evolução nenhuma. Acho que até não dá mesmo para ver. O que mudou foi o sistema de jogo, com 3 zagueiros. Acho que ele acomodou melhor o Nenê. O Nenê está mais bem acomodado no time tem de São tanta Paulo. obrigação de marcar. Exatamente. Está lá na frente, com esse sistema de 3 zagueiros, 3 volantes e um meia e mais o Nenê. Você dá essa liberdade pro Nenê. Mas já é uma Ô, evolução. Fabinho. A partir do momento que Não, o Nenê uma passa... mudança. Ué, Mudança tática. mas é Mas uma evolução do time. O time não. Você começa a explorar melhor um jogador que não estava jogando bem. A evolução do time É uma se dá evolução. com resultados. E com futebol jogado. Avisa o Pascoal. Se dá com resultados e futebol jogado. Eu não acho que o futebol jogado pelo São Paulo mudou para melhor. Mudou. Mas esse é um continua processo mesmo. de médio a longo prazo, né, Sim, Sormani? mas Não dá foi pra o que eu mudar acabei do de dia pra falar, noite. São 8 jogos apenas, concordando com o Pascoal. Olha, Vamos esperar um pouquinho mais. O Michael Hartmann, que ele tá chorando, que você não leu a mensagem, ele chora. Lê opiniões diferentes das suas, eu tô lendo. Ele fala aqui, concordo totalmente com o Pascoal. São Paulo, obviamente, está evoluindo. Só não vê quem não quer. Parabéns, Sério. Pascoal. Único lúcido no programa de hoje. Também, Pascoal. O resto é Gente, tudo... vamos aplaudir o Pascoal, cara. Vamos aplaudir o Ah, Pascoal. vocês estão sendo irônicos, vai. Ele tá mal pra burro. Gente, ele tá apagado no programa por causa disso. Ó, má vontade que eu vou dizer um negócio pra você. Mas vai lá. Vai, Benjamin. Tá pipocando Não, tô lendo. Cara, tá pipocando pros caras mandando mensagem pra você? Olha aqui, o Amauri Gioia. A Maurício Júnior. O Amauri Júnior é bom pra caramba. O que ele faz, ele é bom pra caramba. Tá faltando humildade de ouvir. O Pascoal era o único que sempre diz não apostava uma moeda no tricolor. Ele tem alvará e credencial para comentar. Não, O no fã-clube ano do passado eu Pascoal dizia tá isso. Eu não aposto manifestando. uma moeda no time do São Paulo. O do ano passado. O Sormani já gostava, pelo jeito, mais do Dorival, não é, Sormani? Não, ele gostava do mal estilo, também. né? Eu só não vi diferença O nenhuma. Everaldo, acho que é Everaldo, Daniel Oliveira, fala, bem, o Pascoal é meu conterrâneo, sou de Jacareí. Um abraço lá pro pessoal lá. Everaldo. Entendo o que ele quis dizer. É vergonhoso, mas esse tricolor está bem melhor
que o do ano passado. Manda um alô pra Jacareí. Tá bem melhor. 2 campeonatos, 2 eliminações. Só que esse bem melhor não vai ser suficiente para a torcida do São Paulo, gente. Não vai ser suficiente. Como é que o São Paulo melhorou? Não chegou na final do Campeonato Paulista e foi eliminado precocemente do campeonato na Copa do Brasil. Aonde que Mas melhorou? o Campeonato Paulista, o São Paulo, Sormani, ele fez uma boa partida contra o Corinthians no primeiro jogo. Foi a única coisa que o São Paulo fez no Não, Paulista. mas fez. No Paulista. No segundo jogo, na Arena Corinthians, o São Paulo, ele usou uma estratégia defensiva. Aí nós vamos voltar na Ué, cara. mas então. é Não fato, adianta. é fato. Mas O time não quando eu mostro não pode jogar mas como pera o lá. Ceará. Pronto. Quando eu mostro fatos de que o São Paulo estava com uma estratégia, aí vocês vamos voltar naquela discussão. Vamos. Ué, porque só usam um argumento que Quando cabe a o Corinthians vocês. for eliminado, o São eu quero ver Paulo, se o os São clubes vão ser Paulo, igual. o São Paulo era Pra ver saco de essa paciência. pancadas em clássicos e ele pegou o Corinthians no primeiro jogo. Inclusive faltou um pouco mais de gana pro São Paulo ali, sim, eu concordo com vocês, porque se o São Paulo vai pra cima do Corinthians, ele poderia ter Gana significa matado. raça. Ambição. Faltou ali pro ambição. São Paulo um pouco mais de postura, porque se ele vai pra cima do Corinthians, aquele primeiro jogo do Morumbi, diante do que o Corinthians estava apresentando foi. em campo, Perfeito. ele poderia ter matado o Esquece jogo. primeiro jogo. Poderia Acabou ter 1 a 0. matado o jogo. Mas o São no Paulo segundo perdeu jogo, a vaga pra na quem, Arena mano? Pro Corintiana, campeão? Pro campeão. Segundo jogo, na Arena do Corintiano, no Itaquerão, o que aconteceu? Arena O São o quê? Paulo se comportou como um time pequeno, não passava do meio campo. Como o Santos, quando jogou com o Dorival contra o Corinthians, acho que foi 2 anos atrás, se comportou como um time pequeno. Botou o Elano centroavante. aquele Botou o dia. Elano de centroavante, que não era de centroavante coisa nenhuma. Time grande não pode fazer o que o São Paulo fez naquele segundo jogo contra o Corinthians. Time grande não pode fazer o que o Santos fez naquele jogo contra o Corinthians. Não pode. Porque o Corinthians, por exemplo, isso não se comporta assim. O Palmeiras não se comporta assim. O Grêmio não se comporta assim. O Cruzeiro perde, mas não se comporta Mas eu já ouvi aqui nesse programa, Sormani, não sei se você foi o autor da frase. Então não fala, não acusa ninguém. Ele tá fazendo uma Já, pergunta. leviano. já uma ouvi pergunta, aqui, é uma já ouvi pergunta. aqui no programa Deve ter sido o Pascoal. o termo pro Corinthians. O Corinthians sabe sofrer. Ou seja, o que Eu é não sabe falei sofrer? isso aí é É aquele clichê. time que joga na defensiva. Isso é o É aquele frase do time. Benja. Pois é. Frase do Benja. Pois é. Alguém aqui já Frase do soltou Benja. a pérola. Minha cara, Aqui essa alguém pra já ele, soltou a manda pérola. pra ele. Cara, Quando essa o Corinthians, frase, quando o realmente. Corinthians utiliza um esquema engane. defensivo, chamando o adversário pra cima e tentando explorar contra-ataques, olha, o Corinthians ele Só sabe que o Corinthians sofrer. consegue contra-atacar. O São Paulo não fez isso contra o Corinthians. Eu acho o Legi, por exemplo, contra o Independente, o Corinthians teve 36% de posse de bola. Mas ele conseguiu agredir o adversário. Era estratégia. Isso é estratégia, que deu certo. Agora, o São Paulo se comportar do jeito que o São Paulo se comportou contra o Corinthians lá, aí você culpa jogador, treinador e Aí todo não é mundo. estratégia, aí é Entendeu? postura. É postura. Aí Gente, não é possível. O time pega. Porque há times que se defendem e não sabem o que fazer quando tem a posse de bola. E há times que se defendem e sabem o que fazer quando eles têm a posse de bola. O Corinthians, o São Paulo não soube o que fazer. Não soube o que fazer. Eu, sinceramente, eu não consigo ver evolução nenhuma. Dois campeonatos, 2 eliminações vexatórias. Vexatórias. O torcedor de São Paulo tá pé da vida e com razão. Alguns, parece que a maioria concorda com o Pascoal. E Beleza, o não tem vexatório problema. do Paulista não é por ter sido eliminado pelo Corinthians, é da Forma que foi eliminado. Olha aqui, o Gleidson Fernandes, Benja, pelo Como amor... ontem. Não é vexatório ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Lógico que não. Mas a forma com que foi eliminado chama atenção. O Palmeiras ter perdido aquela Copa Mercosul pro Vasco. Foi uma vergonha. O Vasco tinha um timaço, mas vira o primeiro tempo, 3-0 em casa. Toma É uma 4-3. vergonha, faltou raça. Mas o Corinthians no jogo contra o Palmeiras, no segundo jogo, no Allianz Parque, o Corinthians ele fez o gol e acabou ali. Depois teve um Mas ele lance com o fez o Sid gol. Clay. Aí que tá, Sormani. Mas, Ele fez não, o mas gol. peraí, vocês Fez o estão gol. analisando um momento que aconteceu 1 minuto e meio. Pois é. Depois a outra chance do Corinthians foi com 48, 49 Pois do segundo mas tempo. como ele tinha 1-0, ele pôde fazer aquilo. Porque ele tinha 1-0. O São Paulo, teoricamente, também tinha 1x0 na arena, ele tava com a vantagem. Fez o segundo gol e O São Paulo levou a vantagem pra Arena Ok, Corinthians. tava É como se com a tivesse ganho de 1x0. ok, tava com a vantagem, é verdade. Mas não atacar nenhuma vez. Nenhuma O Corinthians vez. contra o Palmeiras praticamente não atacou. Não, o Corinthians atacou pouco, mas atacou. Tanto que fez um gol. Que vale a 1 minuto e meio, depois Depois parou. fez o gol. Travou. O Gleidson- Mas algumas vezes o Corinthians apareceu na frente. O Tentou fazer alguma coisa. O Gleidson Fernandes, Benja, pelo amor de Darwin. Darwin. Que evolução é essa que o Pascoal viu? Thomas Araújo, o Pascoal, antes todo mundo sabia que ia ser eliminado. Agora uma pequena esperança, mas no final é sempre o mesmo. Então evoluiu. Aí eu também, não é todo mundo que concorda com você, não. O Palestra Claro, Itália. a gente tem que prestar Olha, atenção o na Palestra manifestação. Itália, do a torcedor. evolução nesse caso, Benja, se dá ao menos pior por alguns. O que não tem nexo algum. Não existe evolução nenhuma. O corretor online não mudou nada. O time do Dorival na última noite
ganhava fácil do time montado pelo Aguirre. O mal desses dirigentes fracassados que querem mágica e não sucesso. É que aí as pessoas Antônio precisam... Neto Aí, mano, que é mano, evolução acabou de também. explicar isso. É só As pessoas passar aí também a mão na precisam, lâmpada. viu, ô Pascoal, entender o que é evolução. Porque dá a impressão, olha, o cara tirou nota E hoje. Se amanhã ele não tirar um A, não houve evolução. Peraí. Se ele tirou um E hoje e amanhã ele tira D, ele evoluiu. Mano, Continua uma porcaria? Sim, mas evoluiu. Um pouco, mas evoluiu. São Paulo foi eliminado. Eu também acho, eu não tô passando pano pra ninguém, Pera nem só um colocando minuto. panos quentes. É Eu também acho que foi um fiasco, O vergonha. São Paulo foi eliminado em casa, ganhando por 2-0. Isso eu concordo. Ponto. Não existe evolução nisso. Não existe evolução. Não existe. Mas gente. peraí. Eu O concordo futebol, com isso. Que o futebol Mas mudou. Ele sai do E. Mas que D, mudou. Ele não seria Mudou. eliminado. Mas eu acho que do time do né? Dorival, do time que o Dorival dirigiu pro time do Aguirre, eu concordo com o Pascoal. Existe hoje uma pequena evolução. Não tá bom ainda, não tá bom. Eu acho que o São Paulo hoje é um time mais tático do que era. O time com o Dorival era um time desorganizado, era um time que era um catado em campo, todo mundo corria atrás da bola. Hoje você pode até não concordar com alguns jogadores, com a postura tática ou então Ou com esquema a qualidade tático, de alguns mas jogadores. O São Você pode Paulo já tem um discordar. desenho em campo. Como você pode discordar da qualidade do centroavante Também, do São Paulo. Ele o não- Trellis, que é horroroso. Você pode discordar de um monte de coisa no São Paulo. Você pode discordar que o Cueva começou no banco de reservas, que Mas ele poderia aí, começar eu- com meia eu de só ligação. acho, Pascoal- A gente pode discordar de um monte de coisa. Eu só acho, Mas, aí poxa, concordando também com o técnico do São Paulo, porque quando ele perguntado a respeito de evolução, ele não quis colocar esses pontos que teoricamente ele já sabe que podem ter evoluídos, mas ele falou, hoje Ficou não só é uma dia vergonha. para falar de evolução. Isso. Hoje eu quero falar da catástrofe, catástrofe que foi dentro de E campo. eu acho que ele está André, correto olha de aqui, o fazer isso. André Ele mostra Vulgo. pro jogador que ele tem vergonha, que o jogador tem que O ter André- vergonha. uma vergonha. Aconteceu. O uma vergonha. André Vulgo Batu O Batu. fala que o Pascoal é o criador daquela grande frase, jogando como nunca e perdendo como sempre. Não fui eu, não foi no México. Aí ele fala essa que frase foi Pascoal, o São Paulo não está jogando nada. É a opinião do Batu. Batu, respeito a sua opinião. Não respeita Olha, também não. o futebol mudou pra caramba, a gente sabe. A gente sabe, mudou muita coisa e tal. Uns vão falar que tá mais legal, outros vão falar que tá mais chato, uns vão falar que tá igual. Uma coisa não muda, amigo. Não vai mudar. O futebol daqui a 1000 anos, vocês vão inventar teorias e, né? Nem Einstein ia conseguir explicar. É resultado, né? É resultado, parceiro. Jogando em casa. Mas aí o Mano tem razão. Jogando Jogando vê em o placar e fala. Acabou, jogando em casa. Jogo classificatório. Não tem essa, amigo. Não Então tem qual essa. foi a vergonha do Palmeiras perder o título em casa para o Corinthians? Não, isso é Enorme. diferente. Isso é diferente. É diferente. Como, por exemplo, você falar o São Paulo não evoluiu, o São Paulo evoluiu diferente do Palmeiras. O Discordo. Palmeiras não tem nenhuma evolução. Pra mim, o Palmeiras Eu tem acho muito que mais Quanto evolução time, que o o São Palmeiras Paulo. não tem nenhuma evolução. Muito O Palmeiras mais. tem um formato de jogo e você não vê o time evoluir. Perder uma final de campeonato é uma situação. E outra, se o Palmeiras estivesse ganhando de 3-0 no Allianz Parque, Te consola o Palmeiras ser a melhor campanha do Campeonato Paulista? O Eu, torcedor? claro que não. Não. Te consola? Não. Claro que não deve consolar o torcedor também. mas quem tá falando que É consola? a mesma coisa do São Paulo, a vergonha é Mas você igual. tá concordando com A isso, mas vergonha é mesma. Eu só não vi evolução no time do São Paulo, minha discussão é só essa. Não, tudo bem. Aplicação e evolução eu não vi. Benjamin, citei aqui o exemplo, eu citei o até exemplo. Não acho gagueja. que você pode pensar dessa forma, mas eu não penso, só isso. Eu citei o exemplo Isso é aqui, ruim. eu citei o É exemplo legal quando aqui todo mundo pensa de igual. 85, Não. quando o São Você Paulo assistiu? foi Não eliminado tem problema, George pelo, Orwell. pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu em 86? O São Paulo foi campeão paulista. Foi campeão brasileiro. Não, foi em 84 que ele foi eliminado, 85 ele foi campeão paulista. 85 foi campeão 85 paulista. foi campeão paulista contra a Portuguesa. 86 foi a 86 Inter de campeão Limeira. brasileiro. É, O Edu Marangon pegou aquela bola. Quando foi o Sininho? O Sininho foi 85. 84 e 85. 85. E nem que tá internado, hein? Tá em eu sei, Campinas, tá eu sei. internado no Hospital Então, da quando o PUC. São Paulo foi eliminado pelo Grêmio no Brasileiro, que era a última metade do ano, que eu me lembro, a torcida viu a evolução. Tanto que acabou o jogo, todo mundo bateu palma. O São Paulo jogou bonito, o São Paulo correu atrás do resultado, empatou, mas não conseguiu virar. A torcida inteira aplaudiu. O que aconteceu no semestre seguinte? O São Paulo foi campeão paulista. Então, isso que o Pascoal fala, eu também concordo, mas o que eu não concordo com ele é que há evolução. Eu não vejo essa evolução. Quando você perde um jogo, da maneira com que você perde, do jeito que você joga, você às vezes consegue ver, ó, o time tem pra onde crescer. Tá crescendo, tá evoluindo. Perdeu, é verdade, mas um brasileiro vai jogar bem. Tem chance na Copa Sul-Americana. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Na época daquele time do Cilinho, dava pra ver. Que ele ganhou um paulista em 85 e o brasileiro em 86. Já comandado Olha. pelo Pepe. Eu não vejo isso.
Eu acho que a análise que ele está querendo fazer, eu respeito, ele vê, eu não consegui ver, mas ele vê, e eu respeito a opinião do Pascoal, é isso. Foi eliminado? Foi. É uma vergonha? Do jeito que foi? Sim. É uma Agora, vergonha. ele consegue ver a evolução. Eu acho que é cedo. Exatamente. Eu acho que é Eu não cedo. consigo ver. Eu acho que pode evoluir, Pode mas evoluir. não evoluiu. É muito cedo, gente. São O que 8 mudou jogos. foi a postura É muito tática cedo. do time, o É muito posicionamento do time em campo. Isso mudou. Poxa, então Pra você já viu uma melhor, evolução. pra melhor, não sei. Ao que tudo indica, ainda não, porque foi eliminado em casa e do jeito que foi. Mas enfim, o tempo vai mostrar pra gente. Olha aqui, tem uma arte aí das eliminações do São Paulo em campeonatos paulistas nos últimos aí. Vamos dar uma olhada aí. Porque tem torcedor mandando aqui, pô, mas você só critica o São Paulo? Não, realmente, nos últimos anos, o São Paulo é digno de grandes elogios. Só século XXI, né? Século XXI. Vem aí, Flavinho. Semifinal 2018 pro Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians. Semifinal 2017. Mas foi nos eliminado pênaltis, é 4 a pelo- 5 a Sim, 4. mas é eliminado. Todo mundo tá vendo ali. Eliminado pelo Corinthians em 2017. Em 2016, Nos eliminado pelo Audax, né? Ali é Isso. o Audax. Audax. 4-1. Foi, Aí o rapaz veio de Batman. que é o... Não, Penapolense ou Penapolense. Foi Penapolense. Na polência que eu vi. Isso aí foi o time do Fernando Diniz, o mesmo que eliminou o São Paulo ontem. Semifinal do Campeonato Paulista para o Santos em 2015. Em 2014, a Penapolense nos Penapolense para os pênaltis, aí que o Benja veio de Batman. Em 2013, para o Corinthians nos pênaltis. Em 2012, para o Santos, 3-1. Isso só no Campeonato Paulista. Isso é né? só paulista. Aí depois temos, em Esse cara faz- Só 2011, pega no pé, então aí. para o Santos na semifinal. 2010, para o Santos na semifinal, foram 2 chacoalhadas. 2009, para o Corinthians na semifinal. 2008, para o Palmeiras, também na semifinal. Quase sempre semifinal, porque São os grandes Caetano, quase sempre 2007. chegam. Em 2007, para o São Caetano também, tomou de 4-1 no jogo de volta. Eu tava nesse Vexame danado. Em 2004, nas quartas de final, para o São Caetano de novo. Foi 4-1 no Morumbi, inclusive. No Morumbi. esse jogo. Foi no Em Morumbi. 2003, foi vice-campeão, perdeu a decisão para o Corinthians. Em 2001, chegou em 7º lugar. Então, Olha, realmente. agora vamos para os campeonatos brasileiros. Isso é só paulista. Só Isso é paulista. só porque os caras falam assim, nossa, mas vocês pegam no pé do São Paulo. É, a gente que tá falando Estamos mal aqui, né? mostrando aí também, vê aí. No Campeonato Brasileiro, quando não eram pontos corridos ainda, em 2001 foi eliminado nas quartas de final para o Atlético Paranaense, 2-1. Em 2002 foi eliminado nas quartas pelo Santos em 2 jogos, o Santos seria campeão. Que foram os campeões dos 2 anos, né? Isso. O Atlético foi campeão, exatamente. Ah, se E tem o- 2001, vai botar a Libertadores, foi campeão em 2005 Não, contra o não, Atlético calma, Paranaense. calma, Vocês vão botar calma. lá, né? Peraí, só um Elimina- detalhe. eliminações Ah, bom, do foi São campeão do Paulo. mundo em 2005 também. pra Libertadores explicar, 2005. Esse 5-2 é no agregado. É no agregado. Não, tá claro ali, ó. Ida 3-1, no jogo de volta 2-1. 5-2 agregado. Isso em Campeonato Brasileiro. Isso, agora Depois o vamos brasileiro em- virou pontos corridos. Agora Bota, vamos tem em Libertadores em Libertadores. 2005 ali, não? Foi campeão em 2005, foi campeão do Não, mundo? São as eliminações. Ah, então, mas é só pedrada? Não, não é Campeão Libertadores, campeão do mundo não serve. Tem o título Como da não serve? Sul-Americana. Não que serve, foi o não é último. bom. Isso Não é aqui- legal ser campeão do mundo, ser campeão da Lógico que Libertadores. mas isso Ah, é pra então tá mostrar bom. as eliminações. Em Libertadores, em 2016 foi eliminado pelo Atlético Nacional de Medellín, né? 4-1 no jogo agregado. Isso. Foi. Em 2015, eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas. Em 2013, eliminado pelo Atlético nas oitavas. Em 2010, eliminado pelo Inter na semifinal. Em 2009, eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final. Putz, tem mais? Tem mais coisa aí, ó. Em 2008, eliminado pelo Fluminense nas quartas. Eu tô esperando Em 2005 ali, eu tô esperando. Eliminado pelo Eliminações, Grêmio não é títulos. nas oitavas. Em 2006, eliminado pelo Inter na final. Eliminado, perdeu a final, foi vice-campeão. Em 2004, eliminado... putz, que time que é esse aí? Afonso Caldas. Esse é um C Caldas. Em 2004, foi o Once Caldas, isso. Que era o Tá. Cuca. Aí, Na semifinal. eu espero só uma coisinha. Cadê 2005? Antes de Campeão 2000. da Libertadores Ali, ó. e campeão do mundo. Mas é Porque só é muito eliminações, fácil meu senhor. botar as 18 eliminações e não botar a conquista de 2005, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Ou vocês estão com alguma dificuldade? Tem o título de 2012 também da Sul-Americana. Não, mas o São Paulo também ganhou o Campeonato Brasileiro, depois da Libertadores. Sim, mas Exatamente. a produção Sim, mas fez eles- uma arte pra mostrar a no quantidade. século XXI. A arte é a seguinte, a arte é de anarquizar. É pra dizer que tá ruim. Bota mas o que tá tá ruim. bom. O que tá bom? Hoje Bota nada. o tricampeonato do brasileiro, bota ele campeão do mundo Não, e mas campeão isso da daí, Pascoal, Libertadores. Pascoal, Isso não mata-mata. conta. Isso aí, você Pascoal, representa... de 2012. São Paulo não ganha nada.
De 2012 pra cá, nada. 13 anos. Tem o título da Sul-Americana. Tem o título da Sul-Americana em Eu nem tô 2012. levando em consideração esse O título que aí. o Flavinho falou é verdade. A Sul-Americana naquela época não tinha E foi uma o final peso de estranha, agora. não Meio foi uma tempo, coisa- Mas é uma briga, título. no tempo e tudo confusão. mais. Dava vaga O pra último Libertadores título já. importante do São Paulo foi em 2008. Campeão brasileiro. 8 para Mas em 2012 já dava vaga pro campeão, sim, senhor, hein? Pra Libertadores. Então tá bom, Silva, tá bom, no então. Paulista. Sim, Tá bom. mas vamos pensar Considere que o o brasileiro é título mais sul-americano. Tem que Ok. considerar, gente. Nos últimos 10 anos, o São São Paulo Paulo ganhou um título. só ganhou esse título. Só. Em 10 Tendo anos. disputado, em média, Copa do Brasil. Brasileiro. O brasileiro, Libertadores. Paulista, ele 4 torneios por ano. Sul-Americana. 5, tá? às vezes 5. Vamos botar a média de 4? Vai. Libertadores, Copa do Brasil. Paulista e Brasileiro 2. Sempre tem uma Libertadores ou uma 3. E uma Sul-Americana. Copa E a Copa do Brasil Então são 4. 4 torneios por ano. Por ano. São 10 anos, são 40 São anos. 40 são 40 torneios. títulos. O São Paulo ganhou um. Ganhou um só. Ó, e tem as eliminações de Sul-Americana também. Olha lá. Ah, tem mais ainda. Tem mais. É só Vai lá, pedra, Fabinho. cara. Eliminações pela Sul-Americana. No ano Defensa e passado, Justiça. Defensa e Justiça foi eliminado na primeira fase. Isso foi um grande vexame. Aí, em 2014, eliminado pelo Atlético Nacional de Medellín, na semifinal. Em 2013, pela Ponte Preta, também na semifinal. Em 2011, que time? Olímpia. Libertar. É Libertar ou é Olímpia que dá? É o Libertar. E em Libertar, 2008, pelo Atlético Paranaense, na primeira fase. Nos pênaltis. Seguindo, 2007, sempre tem mais. Eliminado pelo Mas aí tá São Paulo e São Paulo, São Paulo e São Paulo, o que é isso aí? Esse aí tá tudo estranho. Tá, aí é São Paulo contra o São Paulo? Isso aí- Esqueceram de botar os escudinhos ainda. Não, mas o que o Flavinho falou Quer dizer que mata, perdeu pra ele mata, mesmo. mata a questão. Nos últimos 10 anos foram 40 em média, né? 40 torneios disputados. São Paulo ganhou um. Então, e o Fábio. muito pouco. É o pouco, Fábio considerando Meira, que disputou paulistas, que não são tão o difíceis. Fábio Meira Duarte fala aí, Pascoal, do Brasil, que dá pra com ganhar, esses né? números aí comprova que realmente São Paulo não tem evolução há Isso décadas. mostra que o São Paulo Agora, tem um problema de direção muito grave. É, nos isso que eu últimos falei. Deixa eu falar um O negócio. passou a técnica do jogador. anos. É. O São Paulo é um E, time que e, tá e os muito para cartolas. trás. E ontem onde estavam os cartolas? Apareceu alguém para ajudar ali o Não, alguém? no Everton tinha fila lá pra apresentar. No Everton tinha fila Não, pra você apresentar. fez o jogo ontem. Acabou o jogo, eu fui ler. Teve algum dirigente que apareceu depois do jogo? Não teve. Não teve. Só o Aguirre e os jogadores. Leleco não Essa é apareceu. a hora, Pascoal. Cadê? Cadê? Você que cobra tanto aí o Raí, o Ricardo Rocha, que eles têm que aparecer, o Lugano. Lugano. Essa é a hora de dar uma satisfação pra torcida. O Marco Aurélio Cunha, nessa hora, Era o primeiro. ele tava lá. Não, o Marco Aurélio era o primeiro. Era o Porque ele primeiro a escudo. chegar. Porque ele era o escudo. O Marco Aurélio fala, bate em mim, deixa Era os o moleques primeiro pra lá. a chegar. Vamos mudar de assunto, porque agora tem uma pergunta, agora é pro senhor.